sobre artigo. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo, indicando-lhe o gênero e o número. Em uma frase nós temos o substantivo e antes desse substantivo nós temos o artigo. Por exemplo, o gato da mamãe. Gato é o substantivo. Esse O que vem antes do nome gato é o que nós chamamos de artigo. Nós temos dois tipos de artigo. Nós temos o artigo definido e nós temos o artigo indefinido. Nós vamos explicar cada um deles para que vocês possam compreender melhor. O artigo definido, ele define mais precisamente sobre qual substantivo ele está falando. E aí dentro desse artigo nós temos o, a, os, as. Os artigos, eles vão indicar o gênero e o número. No número nós temos o singular e o plural. Singular, aqui nós temos um pincel. Então só é uma quantidade. Esse pincel está no singular, um pincel. Se nós tivéssemos, dois pincéis, então isso sairia do singular para o plural, porque a quantidade aumentou. Então aqui no plural nós teríamos 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Aí nós temos o O e o A, dentro do número representa o singular. O os e o as representam o plural. Por exemplo, você tem canetas, e aí nós temos canetas no plural. Se você tivesse só caneta, era uma caneta somente, estava no singular. E aí nós também temos o gênero, que é trabalhado o gênero feminino e o gênero masculino. No gênero feminino nós temos o a e o as, que vai lhe mostrar qual gênero está falando a frase. E no gênero masculino nós temos o o e o os. Nós vamos dar alguns exemplos depois para que você possa compreender melhor. E aí nós temos também os artigos indefinidos, porque eles são de forma ampla, de forma geral, não são artigos precisos. E aí nós temos uma, uns, umas. Se eu falar um livro, você vai saber de qual livro eu estou falando? Pode ser qualquer livro, pode ser um livro de português, de matemática, de ciências. Então, dentro do artigo indefinido, ele fala de forma geral, de forma ampla, ele não vai especificar qual tipo de livro a professora está falando. E aí, aqui no artigo definido, nós também temos a questão do número, singular e plural. O um e o uma representam o singular, uma caneta, um microfone, então ele representa este número. E o uns e umas, nós representamos o plural, umas blusas, umas saias, e aí nós representamos o plural. Dentro do gênero masculino e feminino, nós temos uns representando o gênero masculino, uma e umas representando o gênero feminino. Nós vamos agora fazer alguns exercícios, alguns exemplos, para que você possa saber qual artigo você vai usar. E lembrando que esse artigo ele se flexiona, ele modifica, para poder estar dentro do substantivo bem direitinho, tá? Então vamos. Certo, agora nós vamos ver alguns exemplos para que você possa compreender melhor esse assunto. Dentro do artigo definido, nós temos aqui gato, gatos. No nome gato, qual artigo você vai colocar para concordar com o singular? Você vai botar o gato ou os gatos? Acertou quem disse o. Porque o artigo precisa concordar com o substantivo. Então, se o substantivo está no singular, é só um gato, o artigo também tem que estar no singular, o gato. Já que nós temos gatos no plural, então o artigo vai ser os gatos. A maioria das vezes, o plural, ele vai ser acrescido desse S para indicar grandes quantidades, ok? E aí nós temos aqui, ó, gata, gatas. Qual seria o artigo que ia concordar com esse substantivo? O artigo feminino, aqui, ó, a gata. E as gatas no plural. Se você observar, houve somente a mudança da letra O para a letra A. E aí o nome gato saiu do masculino, trocando o O pelo A para o feminino gata.
Dentro dos artigos indefinidos, nós também temos aqui alguns exemplos. Livro, livros. O livro aqui, ele é o gênero masculino. Então, nós vamos usar um ou uns. Qual seria o artigo que ia combinar com esse substantivo livro? Um ou uns? Acertou. Quem falou? Um. Um livro, porque ele está no singular. E aqui, livros, ó, o acompanhamento do S, está no plural. Então, nós iremos botar uns livros. Aqui nós temos o nome bolsa, que é feminino. Então, nós já sabemos, se está no feminino, nós vamos usar uma ou umas. Então, singular, uma bolsa. E plural, umas bolsas. Singular com singular, plural com plural. Para poder combinar o artigo com o substantivo. Aqui nós temos também esse exemplo. Policial e dentista. Nós temos o substantivo, mas nós só vamos descobrir se aqui é feminino ou masculino, dependendo do artigo que nós vamos colocar. Se eu colocar a policial, então eu sei que é uma policial feminina. Ou se eu colocar o policial, eu sei que é um policial masculino. Então, o artigo, ele teve a determinação se esse substantivo é masculino ou feminino. Dentista, a mesma coisa. O dentista, um dentista masculino. Mas eu quero agora que o dentista no feminino. E aí eu boto o artigo a dentista. Então, há palavras que eu só sei se está masculino ou feminino, dependendo do artigo que vai ser colocado. E aí nós também temos aqui esse outro exemplo, que é o substantivo no masculino e no feminino de formas diferentes. Não só trocou o O pelo A. O nome do boi, vaca. Nós temos o masculino e o feminino, mas as palavras são diferentes. Rei, rainha, palavras diferentes. E as palavras que nós trocamos somente o O pelo A, nós temos aqui, ó, pato, masculino. Para transformar esse nome pato no feminino, eu tiro o O e coloco o A. Fica pata. E assim sucessivamente. Então, vocês vão responder às atividades, eu estarei falando as páginas. Bons estudos e até a próxima vez.